Flamengo agora está pressionado a ganhar do Chelsea. É isso aí, vamos ver. Flamengo e Chelsea hoje, 3 horas da tarde, pré-jogo aqui no Potência Rubro-Negra. Se inscreva no canal que isso aqui é o Flamengo. O Flamengo vai pegar o Chelsea hoje, Mundial, hein? Copa do Mundo, Super Mundial, né? Copa do Mundo de Clubes. Flamengo e Chelsea hoje, lá na Filadélfia. Que horas que é o jogo? Sexta-feira, dia 20 é hoje, né? E é hoje, rapaz. O dia chegou. O pessoal não tava acreditando. É 15 horas o jogo, tá? Não se esqueça. O jogo é cedo. Tá? Vantagem para o Flamengo aí. Importante é o clima. O clima lá nos Estados Unidos. Agora é verão. Tá entrando no verão, né? Tá começando. Hoje vai começar esses dias aí. O verão nos Estados Unidos. O verão no hemisfério norte. E isso é uma vantagem para o Flamengo? Claro, porque os ingleses não estão acostumados muito com calor, e aqui a gente está acostumado com muito mais calor do que está lá. Lá está um calor bom, de vez em quando tem umas tempestades, né, que param os jogos, tem acontecido muito isso. E hoje o Flamengo tem totais condições de enfrentar o Chelsea de igual para igual, porque além do verão, está em final de temporada, os times europeus estão em final de temporada, perna pesada, e o técnico, o treinador do Chelsea, o Enzo Maresca, já falou que deve mudar o time em relação àquele que jogou o primeiro jogo contra o Los Angeles FC. Tá? O jogo passado teve o Sanchez, o James, o... Ih, rapaz, esse nome aqui é difícil, vou ter que ler aqui. É esse outro zagueiro aí com esse nome esquisito aí, o Colville, Cucurella, Caicedo, o Lavia, Palmer, Mandueque, Pedro Neto, belo sobrenome, e o Nicolas Jackson no ataque. Mas hoje ele deve escalar aqui, segundo o que saiu aqui na rede aqui, deve entrar o Chalobah na zaga no lugar do Adalawirawek, e o Enzo Fernandes deve começar como titular, além da possibilidade de entrar o Liam Delap, o grande reforço aí do Chelsea para esse Mundial, né, para a temporada, né, o Mundial veio de brinde para ele. Enzo Maresca já falou que vai poupar o time do Chelsea, que é um time que joga mais ofensivamente, um time que joga para frente, mas não é um dos maiores times, né? Foi o 4º lugar na Premier League, bom resultado. Eliminado das Copas da Inglaterra, a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra, que saiu lá na metade do caminho. Foi campeão da Conference League, que não tem paralelo aqui com a América do Sul, que é a 3ª competição em termos de clubes internacionais lá da Europa, né? Tem a Champions League, a UEFA League e a Conference League, como dizer, a 3ª divisão, né? Mas foram campeões, então não é um time bobo, mas também não é aquelas coisas, né? E mesmo se fosse aquelas coisas, temos que lembrar que até agora, após a vitória do Botafogo ontem, a primeira vitória do Sul-Americano sobre os europeus, 1-0, mas que não teve vitórias de europeus sobre os sul-americanos ainda, né? Então, o Palmeiras empatou com o Porto e o Fluminense com o Borussia na primeira rodada. E o Boca, né, empatou também com o Benfica, 2-2. O Fluminense e o Palmeiras empataram 0-0. O Botafogo venceu por 1-0 ontem. Temido o PSG, mas também estava com a perna pesada. E o interessante, o Inter Miami venceu o Porto, né, ontem também. 2-1 de virada. E eu tenho percebido que os times europeus têm morrido mesmo no segundo tempo, né? Os caras ficam sem perna, não conseguem muito atacar muito, não conseguem fazer muita coisa no segundo tempo. Então o Chelsea é um time que é um time muito vertical, né? Um time que vai para cima, né? Ele tem um ataque muito rápido, os pontas buscam muito aí o fundo. Então o Flamengo, né, a meu ver, o time que entrou começou jogando, né, contra o Esperance, talvez me dê mais esperança, né? O time lá com o Arrascaeta, o Gerson e o Jorginho. O time que terminou me deixa um pouco mais preocupado. Porém, né, aquele time com 3 pontas, né? Time do Marcelo D2, cheio de pontas. O time do Flamengo com os pontos pode ser vantajoso realmente nesse segundo tempo contra o Chelsea, porque, né, os europeus no final de temporada, perna pesada, pegar jogadores rápidos, né, no contra-ataque ali pode ser complicado, mas precisa ter alguém para armar essa jogada, não pode deixar nos pés de Michael e do Cebolinha para fazer a armação. Então a gente tem que jogar com um pouco mais de inteligência do que vem jogando, porém acho que o Felipe Luiz deve ter testado isso ao longo desses 6 meses para esse jogo, né? Vamos ver. Mas eu acho que precisa pelo menos ter um meio campo para jogar a bola para os pontos correrem, não adianta ter só ponta.
Mas o time que começou o jogo contra o Esperance me dá a esperança de o Flamengo sair na frente no primeiro tempo, ou pelo menos cozinhar bem o jogo para abrir o placar no segundo tempo e aproveitar o cansaço deles e o calor para vencer no segundo tempo. Minha expectativa é essa. Tem que ficar de olho aí, os jogadores mais importantes aí do Chelsea, os volantes, né, o Caicedo e o Enzo Fernandes, o Caicedo mais na marcação, e ele, ao contrário do nome, não cai cedo, né, ele marca muito bem. E o Enzo Fernandes aí, um jogador de seleção argentina, um jogador importante, fez o gol, né, um dos gols na partida anterior, e é um jogador que vai ter que tomar muito cuidado também, né. Os pontas aí, o Felipe Luiz aqui, segundo a escalação, deve entrar com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro ou Plata. Pedro não está 100%, mas é um jogador perigoso. Aliás, se o Pedro tivesse 100%, tinha feito aquele gol, né, que ele acabou chutando a bola, o zagueiro desviou, atrapalhou ele. Se tivesse 100%, ele teria chegado inteiro naquela bola, teria feito um gol, teria sido 3-0 o Flamengo contra o Esperance. E a nossa esperança aí é apostando aí no calor, apostando, né, na perna pesada dos europeus no final de temporada, que o Flamengo vai jogar muito bem e conseguir mais uma vitória. Agora pressionado, né, pela rivalidade, pela vitória do Botafogo sobre o temido PSG, atual campeão da Champions, mas lembrando que os europeus aí estão em desvantagem em virtude do calendário, né? Geralmente são os sul-americanos que chegam em desvantagem, né, que os mundiais são no final do ano, essa Copa do Mundo no meio do ano dá uma certa vantagem aos sul-americanos que estão no meio da temporada, principalmente os brasileiros, né, que estão no meio da temporada, enquanto os europeus estão aí no final de temporada já muito mais cansados, muito mais desgastados. Isso foi até falado pelo técnico Enzo Maresca para justificar alterações na equipe que vai a campo hoje para jogar contra o Flamengo pelo Chelsea. E o Flamengo aí está chegando no auge, né, da forma física no meio do ano, fora o Pedro e o Vinha, né, que vieram, e o Cebolinha também, que vieram de longa recuperação, o Cebolinha um pouco menos, mas o Pedro e o Vinha vieram de um ano parados. O Cebolinha também já voltou há tempo, já, né, começo do ano já, então o Cebolinha também já era para estar bem, né, mas, enfim, o Flamengo está melhor fisicamente do que o Chelsea, e hoje em dia no futebol, a questão física é muito importante, lembrando que o Flamengo, tendo essa organização de tocar a bola, né, manter o seu esquema tático convencional, tradicional, que ele vem usando, a posse de bola, com a busca pela melhor jogada, sem pressa, o Flamengo pode cansar ainda mais o Chelsea, que além da perna pesada do calor, vai ter que correr atrás do Flamengo tocando a bola. O Chelsea é um time mais vertical, veloz, mas o desgaste físico realmente entra em campo, e é isso que nós temos de mais esperança ainda para um bom resultado para o Flamengo hoje, que lidera o grupo, tá? Sem crise, o Flamengo empatando aí, não tomando muitos cartões, continua liderando o grupo, vai para a última rodada ali, só vencer, o Flamengo empatando hoje, pode empatar de novo contra o Los Angeles. Se ganhar hoje, dependendo do resultado do Los Angeles, pode já estar classificado. Então, a realidade é essa. Apesar da vitória, o Botafogo, por exemplo, não está classificado porque joga contra o Atlético, pode perder para o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain ganhar do Seattle, então fica todo mundo com 6 e embola o grupo. No caso do Flamengo, essa situação é diferente porque o Flamengo e o Chelsea venceram na primeira rodada também, e aí vai depender do resultado de hoje. O Flamengo pode ganhar, inclusive, dependendo dos resultados, o Flamengo pode ganhar e não se classificar, ficar igual ao Botafogo, ou pode empatar e ficar por empate da classificação. Situações de perigo, né? Pode vencer e se classificar também, caso o Los Angeles perca ou empate com Esperança. Então, na verdade, caso o Los Angeles empate com Esperança, né? Se o Esperança vencer, também complica. Então, se tiver empate no outro jogo, o Flamengo ganhar do Chelsea, o Flamengo já está classificado, né? E aí, no caso do Chelsea, também a recíproca é verdadeira, né? Se ganhar do Flamengo também está classificado com um empate entre Esperança e Los Angeles, que perderam o primeiro jogo. Então fica nessa questão aí, a dependência dos jogos. O Flamengo, né, já falei que vai a campo aí com o time principal aí. A dúvida é Plata no lugar de Pedro. E o Alexandre voltando ali, além do Wesley, que pode entrar no lugar do Varela. Valeu? Valeu, Varela. Valeu, galera. Valeu, Varela.
Então é isso aí. 3 horas, não se esqueça, todo mundo lá, bandeirinha na mão, manto sagrado, bandeira na mão, Maracanã. Filadélfia é nosso, né? Como é que é o nome do estádio lá? Lincoln Financial Field. Lincoln Financial Field é nosso. É isso aí, vamos lotar isso aí. Galera que está nos Estados Unidos aí, felizmente a verba do canal não me permitiu estar com vocês. Valeu, muito obrigado. Se inscreva no canal Potência Flamengo, se quer Flamengo, valeu. Hoje é 3-0 Mengão.